E o XPLG11 divulgou o seu maior dividendo desde o IPO e também divulgou mais um relatório gerencial. A gente vai ler juntos esse relatório e tem várias informações importantes que você não pode perder. Então, se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, me ajuda também, né? Não custa nada, deixa o like nesse vídeo. Se você puder também se inscrever aqui no canal, deixar um comentário e quiser também compartilhar esse vídeo, vai ajudar demais o nosso trabalho. Bom, para caso você não conheça, né, o XPLG11 é um fundo do segmento de logística, tá, pessoal? Ele está na faixa aí dos R$ 114,00, com um PVP aí um pouco acima de 1, né, 1,01. Isso indica que ele está um pouquinho mais caro que o seu valor patrimonial, nada demais, tá? Patrimônio excelente, aí 3 bilhões, né, um dos maiores fundos também aí da nossa bolsa de valores em termos de patrimônio líquido, beleza? Dividendo dele nos últimos 12 meses, apesar de parecer pouco, pessoal, mas não é tão pouco se você comparar com outros fundos de logística, tá? Bom, deixa eu olhar aqui no site do Status Invest, que eu acho que fica melhor algumas informações. Valorização aí nos últimos 12 meses foi de quase 19%. Então, além dos dividendos aí de 7,8%, você também teve essa valorização. Bom, como a gente já viu, o PVP um pouquinho acima. Valor em caixa, ele está com valor em caixa um pouco abaixo do que a gente costuma esperar, né, pessoal? Um valor em caixa pequeno aumenta, querendo ou não, um pouquinho o risco do fundo, porque se ele precisar muitas vezes de caixa, ele tem que acabar se desfazendo de alguns ativos que ele tem sem necessidade. Então, a gente espera que ele tenha um pouquinho mais em caixa, eu pelo menos gosto aí cerca de 2%, tá? Não muito mais que isso também, porque senão ele fica perdendo rentabilidade, fica perdendo eficiência. Base de cotistas, 310 mil cotistas, também é uma base muito boa. Participação no IFIX, muito bom. E aqui é o pulo do gato, né, desse relatório que a gente vai ver. 79 centavos por cota, pessoal, ele pagou nesse mês. Na verdade, ele está pagando hoje, né, dia 14 aí de julho, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. E como vocês podem ver, nos últimos 5 anos, né, desde o seu IPO, foi o maior pagamento, 79 centavos. E observem uma coisa também, deixa eu até puxar aqui, ó, XPLG11. Observem uma coisa, pessoal, né? A cotação no último ano, se a gente pegar aí, né, março, comecinho de abril, ela começou a subir de repente 23, 24%, tá? Então, realmente, o XPLG11, para quem tem aí na carteira, faz um tempinho, eu acho que foi só alegria. Bom, deixa eu trazer aqui mais algumas informações sobre o fundo, é isso, né? Pagamento, como a gente já viu, excelente, tá? Então vamos para o seu relatório gerencial. Relatório aí do mês de junho. Bom, o fundo, como eu disse, né, ele tem o objetivo de oferecer ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos preponderantemente na área logística e industrial. Então ele tem aí galpões logísticos, né, galpões industriais. Em relação a essas informações, taxa de administração de 0,95 a 0,75, em regra, cascata conforme previsto no regulamento. Tá? Então ela é decrescente com o tamanho aí do fundo. Taxa de performance, 20% do que exceder IPCA mais 6% ao ano, tranquilo, não tem nenhum problema. Comentário do gestor, no mês de junho de 2023, foi declarada a distribuição de 79 centavos por cota, o maior valor já distribuído pelo fundo desde o seu IPO. Para os detentores, tal, né, um dividendo anualizado aí de 8,3%. Então, pessoal, o fundo ele vai ficar nessa casa geralmente aí de 8%, 8 e pouquinho, né? A não ser que melhore demais as coisas, mas geralmente eu acho que é esperado um dividendo nessa casa aí de 8%. No dia 30 de junho, o fundo publicou um fato relevante na CVM, destacando que concluiu a operação de securitização dos recebíveis dos contratos de locação do especulativo Cajamar, por meio da emissão de 2 séries de CRI. A primeira série de 35 milhões, remunerada a CDI mais 2,5% ao ano, com parcela bullet de principal e pagamento de juros remuneratórios mensais. E a segunda série, no montante aí maior, né, de 65 milhões, remunerada um pouquinho mais a CDI mais 2,7% ao ano, com carência de amortização. Então essa tem carência, juros remuneratórios e demais encargos financeiros durante os 12 primeiros meses, certo? Devido à combinação de fatores já destacados no relatório passado, como redução da vacância, então isso é muito importante, a correção monetária dos contratos de locação,
preponderantemente os atípicos, né, os contratos atípicos, e o ganho de capital de venda de imóveis nos termos do fato relevante publicado. Aí no dia 4, o fundo distribuiu o excedente de resultado em junho de 2023, subindo a distribuição 4 centavos aí por cota em relação ao mês anterior, para fechar o semestre. Então, por conta desse fechamento de semestre, né, pessoal, a gente teve um aumento aí de 4 centavos, como a gente viu, ó, de 75 foi para 79, mas de qualquer forma, né, é distribuição, então a gente considera normal, não tem nenhum problema. Se fosse um valor muito maior, aí seria uma distribuição fora da curva, né, seria aí o que a gente chama de não recorrente, mas nesse caso foi um pouquinho só, então acho que não tem nada de não recorrente aqui. Claro que nos próximos meses, isso aqui deve voltar a cair aí para os seus 75 centavos, mas normal também. Bom, receitas do fundo, vamos pegar aqui só para a gente poder ver o rendimento, né, pessoal? Se tem aí algum valor a mais para distribuir. Nesse mês, como a gente viu, ele teve um resultado aí de 20 milhões e distribuiu 21, né? Foi praticamente 1 milhão a mais, tá? Então ele queimou um pouquinho a mais do resultado nesse mês na distribuição. Nos últimos 12 meses, por outro lado, ele tem um valor superior, um pouquinho a mais do que ele distribuiu, tá? E nesse ano de 2023 também acontece a mesma coisa, ele teve um resultado maior do que ele distribuiu, tá? Mas com esse fechamento de semestre, as coisas se igualam. Continuando aqui o resultado financeiro do fundo, a distribuição por cota, como a gente viu, foi a maior, né? Receita de locação nesse mês também foi um pouquinho maior em relação aí aos 2 meses anteriores. De resto, pessoal, né, receita de LCI, renda fixa, receita de fundos, esse tipo de coisa geralmente permanece igual. Olha só, se você vê esse azul um pouquinho mais escuro aqui, permanece a mesma coisa aí faz tempo, tá? O que muda mais é a receita de locação propriamente dita. Olha só, isso aqui é interessante, tá? A evolução do valor da cota e volume médio de negociação. Se a gente olhar aqui o valor de mercado da cota e o valor patrimonial, agora o fundo está passando. Então faz tempo que esse preço sobre o valor patrimonial aqui, ele não passava de 1, tá? Agora está em 1,01. Então muito interessante, tem muita gente falar, agora está caro. Poxa, talvez agora esteja caro, mas faz tempo que você, né, às vezes acompanha o fundo, que às vezes você olha, fala, vou esperar. Então, o que eu falo, pessoal, né? Achou um fundo bom, gostou? Tá pagando um pouco, mas, poxa, às vezes você ganha na valorização, como a gente viu aqui, 19%, tá? Então, nem sempre o fundo vai estar caro. Agora, por exemplo, passou de 1, esse indicador indica que está um pouquinho caro, mas pode ser que o fundo se valorize mais, né? Então, você tem que fazer essa análise e colocar tudo isso na balança. Liquidez, pessoal, aqui, né, vocês me perguntam, por que você pula a liquidez? Pessoal, porque ele tem 100% de presença nos pregões, ele tem um volume absurdo de negociação, não precisa se preocupar com liquidez, tá? Rentabilidade do fundo, tanto em junho de 2023 foi, né, se a gente comparar com o IFIX, né, que é a comparação mais justa, foi de 3,82% positiva. No ano de 2023 foi de 9,7%, né, o fundo teve 19% e o IFIX 10%. Então o fundo superou aí em 9,7%. E nos últimos 12 meses, 18, quase 5%, né, 18,5%. Então, investir no XPLG11, pelo menos aí nos últimos 12 meses, foi sempre rentável, tá? Então, é interessante que você saiba disso. Aqui, como a gente viu, né, o gráfico abaixo mostra a comparação histórica acumulada pelo IFIX em relação ao valor da cota e aos rendimentos distribuídos desde o início do fundo. Então, aqui é considerando também os seus rendimentos. E a gente pode ver, né, que o valor de mercado da cota mais os rendimentos superou o IFIX e também o valor, somente o valor de mercado da cota, sem os rendimentos. É por isso que é importante. Aqui nesse gráfico a gente consegue ver de uma forma muito clara, né, que é importante sempre que possível, claro, né, você reinvestir os proventos distribuídos pelo próprio ativo. Portfólio do fundo por classe, né? Imóveis é a maioria do fundo, é por isso que
Isso aqui, o que oscila mais é a receita de locação, né, pessoal? Porque a maioria, 90% do portfólio do fundo são imóveis. O resto aí, cota de fundo, que é 7%, e aplicações financeiras, que é 3%, é só aí para efeito de liquidez, tá? Então, se o fundo precisar de uma certa liquidez, ele vai lá e vende cota de fundo. Ele vai lá e liquida essas aplicações financeiras que ele tem. Então, é assim que funciona. Tipologia dos contratos. 66% atípico e 34% típico. Locatários, aqui é um ponto importante, pessoal, porque o fundo está muito exposto ao comércio varejista, via varejo, Leroy Merlin, Mercado Livre, Renner, GPA, Mobile e B2W, né? Os outros aí representando 39%. Então ele está bastante exposto aí ao comércio varejista com 54%. Tem também logística, 8%. Por mais que você fale, é um fundo de logística, mas de fato o segmento que ele está exposto à logística em si é só 8%. Ele tem galpões aí de logística, né? Mas que ele aluga para o comércio varejista. Então é muito importante que você entenda isso também, né? Porque o fundo ele está se expondo ao varejo. Se o varejo porventura tiver algum problema, o fundo porventura também vai acabar tendo problemas. Atualização dos contratos. Tem aí em janeiro, depois lá em maio, depois em julho, e aí depois de julho até o final do ano, tem algumas recorrências maiores aí de atualização dos contratos. Vencimento, pessoal, isso aqui também é importante, tá? Maioria é depois de 2025. Só que 2025 tá logo ali, 2 anos, né? Então, esse 2025 mais pode ser 2026, 2027, 2030. Então, eu acho interessante se o fundo conseguir melhorar esse gráfico aqui, né? Porque 2025, se for tudo em 2025, 2026, tá logo ali, né? Então, é o que esse gráfico está falando para a gente. Então, isso aumenta, obviamente, o risco do fundo. E para nós investidores de longo prazo, que não queremos especular o fundo, é interessante que os vencimentos dos contratos sejam o mais longo possível, né? Para a gente isentar desse risco. Vacância dos últimos 12 meses vem diminuindo, o fundo vem caindo a sua vacância. Isso é muito importante, isso é um ponto excelente que todos nós gostamos de ver, tá? Então, olha só, tá decrescente essa vacância, isso é muito bom. Bom, de resto, é isso. Agora, a diversificação, né? O fundo não é tão diversificado assim, quando a gente olha o Brasil inteiro, né? O Brasil também, obviamente, é um país muito grande, então a gente não pode, né, crucificar o fundo só por conta disso. Ele tem aí na região Nordeste uma concentração aí de 21,33%, né? Tem aí na região Sudeste e na região Sul. O resto ele não tem, mas como a gente sabe, né, geralmente são pontos estratégicos que o fundo busca, tá, pessoal? Então não adianta você questionar, o fundo não tem, sei lá, em algum outro ponto do país. Se ele não tem, porque provavelmente não compensa ele ter, tá? Então é assim que funciona. Se está funcionando bem para o fundo assim, beleza. Agora, se ele tivesse concentrado em um estado só ou em 2 estados que seja, aí beleza, aí seria outra conversa. Bom, aqui os ativos, né, que ele tem, ativos imobiliários e tal, então a gente não vai falar muito dessa parte. Vamos só ver que eu acho que tem informação importante aqui ainda. Detalhamento dos contratos. Olha só, aqui tem um detalhamento muito importante, né, que você precisa olhar cada um desses ativos, né, cada um desses locatários. Eu não vou ficar falando para não ficar muito longo o vídeo, mas como a gente viu para cima, né, tudo apresenta uma melhora muito boa. A vacância do fundo, apesar de ter uma vacância, né, isso é normal, o fundo normalmente sempre tem vacância, é difícil zerar a vacância, mas olha só, aparentemente, né, ele vai continuar com essa vacância baixa, está com uma vacância aí de 4, poucos por cento, então isso é muito interessante. Isso aqui é um fato relevante divulgado no dia 30/6, tá, que foi a aquisição de imóvel e liquidação de um CRI. O fundo pagou a segunda parcela, deixa eu achar aqui, ó. Neste ato, comunica aos seus cotistas e ao mercado em geral, em linha com o fato relevante publicado no dia 10 de junho de 2019, tá? Então, isso aqui começou lá em junho de 2019. O fundo efetuou o pagamento da segunda e última, foram 2 parcelas, tá?
do preço de aquisição da expansão do CD Renner em São José, Santa Catarina, com área bruta locável de 11.800 metros quadrados, no valor corrigido de R$ 25.400.000 reais. Então isso é importante que você saiba. Por último, antes da gente calcular o preço justo dele, contas a pagar. Então ele tem aí alguns CRIs e contas a pagar, o que aumenta o risco do fundo, né? Mas é só para que você entenda o que é isso, nada demais, nenhum problema ele ter contas a pagar, né? Isso é normal, muitas vezes o fundo faz isso para poder crescer, tá? Isso faz parte da história do fundo, mas é só a gente ir acompanhando se esse saldo devedor ele não vai se tornar um problema para o XPLG11. E agora vamos então calcular o preço justo dele segundo essa fórmula aqui, tá, pessoal? Lembrando que é um cálculo especulativo, não quer dizer uma recomendação nem de compra nem de venda. Então vamos aqui, XPLG11 já vai puxar a cotação automaticamente. Inclusive essa planilha está disponível aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Rendimento anual por cota. Rendimento nos últimos 12 meses foi de R$ 8,90. Então vamos colocar aqui R$ 8,90. Taxa de desconto. Eu sempre gosto de me embasar no dividend yield do fundo, pessoal, porque normalmente, se o fundo não está passando nenhum problema, ele vai continuar pagando normalmente o mesmo dividendo que ele pagou nos últimos 12 meses, que é na casa aí de 8%. Então vamos primeiro colocar 8%. Bom, pessoal, continuando aqui, 8% então, se a gente considerar essa taxa de desconto, o fundo está um pouquinho acima, né? A cotação está um pouquinho acima do seu preço justo, tá? Se a gente reduzir isso aqui, vamos colocar 7,5. 7,5 ele já vai estar um pouco abaixo, tá? Então aqui a gente pode ficar brincando com os números, mas eu acredito, né, se a gente considerar 7,5, 8%, que ele está bem próximo do seu preço justo. Tanto é que o indicador preço sobre valor patrimonial está bem próximo de 1, então tudo indica que ele está aí bem próximo do seu preço justo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, já deixa aquele like pra gente, já se inscreve. Isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.